Boa noite, a graça e a paz, em nome de Jesus. É um prazer ter você nos acompanhando através desse culto online. Uma nova experiência no ministério de quase todas as igrejas que não podem se reunir presencialmente. Antes de mais nada, eu quero dizer que durante o culto de hoje à noite, escolas dominicais, sempre teremos 2 ou 3 oficiais presentes lá no templo, aguardando aqueles que assim desejam vir para orar. Se alguém está precisando de uma oração, está precisando de um compartilhamento importante, está precisando de um aconselhamento, existem oficiais de plantão lá no nosso templo, aguardando você. Então você que está desimpedido, que pode sair de casa, que não vai comprometer os seus pais, os seus avós, não é? E deseja um momento de compartilhamento, um momento de oração, tem aqui na nossa igreja alguns oficiais de plantão para recebê-lo. Tá bom? Deus abençoe. Eu quero abrir o culto dessa noite lendo para você no livro de 2 Pedro, Epístola de 2 Pedro, capítulo de número 3, versos 16 a 18. Pedro escrevendo acerca do apóstolo Paulo, da teologia do apóstolo Paulo, Pedro faz menção de que alguns que são ignorantes e instáveis deturpam o que o apóstolo Paulo escrevia, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, se tratando dos crentes, Pedro falando aos seus direcionados, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza. Eu quero destacar da firmeza que a gente tem que ter em Cristo. E no verso 18 ele conclui dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Eu enfatizo a frase de Pedro, antes, porém, entretanto, em contraposição com aqueles que deturpam ou que são tendenciosos no ensino da Bíblia, antes que a gente possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero discutir esse tema com você: maturidade espiritual, crescimento espiritual, independência, exercício do sacerdócio real. Eu quero discutir tudo isso na nossa palavra de hoje. O tema que nós vamos decorrer e debater hoje é sobre a terceirização da fé. Um nome sugestivo, não é? Terceirização da fé. O que significa terceirizar a fé? Esse tema tem como base um podcast que eu ouvi de um cara que eu gosto muito de ouvir, Rodrigo Bibo. Os podcasts dele são fantásticos. E esse é o podcast número 329, quando ele recebe e discute com um pastor, Tomás Camba. Esse pastor Tomás é um angolano natural e agora morando no Brasil já há uns 10 anos, e trabalhando como pastor na cidade de São Paulo. E ele fala sobre a responsabilidade no nosso relacionamento com Deus. E é sobre esse o tema que a gente vai debater na mensagem de hoje. Tá bom? Convide as pessoas aí, amigas, mande um WhatsApp dizendo: tá no ar
página da Nona Igreja, manda o link para ele entrar em contato e nós estarmos juntos aprendendo sobre esse tema, tá bom? Deus o abençoe. Eu quero abrir orando por você. Nós vamos ter a participação de louvor agora com o meu querido irmão diácono Emanuel e o irmão Jonatas. Deus os abençoe. Feche aí os seus olhos e nós vamos orar. Deus eterno, nosso Pai, recebe o culto que prestamos ao Senhor hoje à noite. Não podemos estar, ó Deus, congregados presencialmente, mas estamos ligados em Cristo, estamos ligados, ó Deus, à igreja invisível, à igreja fiel. Nós esperamos, ó Deus, a Tua bênção sobre a nossa vida. Suplicamos o mover do Teu Espírito Santo sobre todos os que vão ouvir ao vivo ou aqueles que vão assistir depois. Que a graça do Senhor alcance todos esses que fizerem parte de ouvir essa mensagem. Toma-nos nas Tuas mãos. Abençoa os louvores que serão agora ministrados em Teu nome. Traz, ó Deus, edificação para o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos começar nosso momento de louvor. A gente vai cantar 2 músicas e espero que você cante com a gente nesse momento. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo,
Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia. Glória a Deus, te louvamos, Senhor, porque independente, Senhor, das circunstâncias, o Senhor continua sendo Deus. Pai, porque mesmo, Senhor, diante das dificuldades, Deus, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Porque, ó Deus, assim como o Senhor chamou, Senhor, assim como o Senhor chamou Pedro para andar sobre as águas, o Senhor nos chama, ó Deus, para andar confiantes, ó Deus, contigo nesses momentos de dificuldade, onde o mundo se desespera, ó Deus, mas nós permanecemos, ó Deus, firmados na Tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Cobre-me com a Tua mão, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor, assim como a letra dessa música diz, ó Deus, que possamos descansar, Senhor, em Seus braços, ó Deus,
Deus, que possamos continuar, Deus, confiando no Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Deus, por esse momento, pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, exaltando o Teu santo nome. Deus, preparados, ó Deus, para ouvir da Tua palavra. Senhor, tira de nós todo impedimento, tudo aquilo que nos atrapalha. Entender aquilo, Senhor, que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, ó Deus, e ministra em nossos corações a Tua vontade. Abençoe, Senhor, a vida do pastor Emerson, que estará ministrando a palavra nessa noite. Usa o Teu servo, ó Deus, que seja realmente boca do Senhor nessa noite. Que vidas sejam tocadas, Senhor, e ministradas pelo Teu poder, pela Tua palavra, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Deus. Te louvamos por tudo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Êxodo 20, 19. Terceirização da fé. Estamos de volta, dando continuidade ao culto. Terminamos esse momento de adoração, de louvor, de exaltação ao nome de Deus. E agora vamos lá para a meditação, para um debate sobre o tema terceirização da fé. Como eu já disse na abertura, o pastor Thomas Camba editou um pequeno livro pela Mundo Cristão e ele trata desse tema, terceirização da fé. O texto inicial que eu vou citar encontra-se no livro do Êxodo, capítulo 20, verso 19. Esse pequeno trecho da palavra de Deus fala de quando Moisés intercedia pelo povo a quem ele era líder, a quem ele representava. Diz assim que todo o povo presenciou trovões e os relâmpagos, clangor de trombetas, e o monte fumegava, e o povo, observando, estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, Moisés, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Esse texto está falando de um momento em que o povo de Israel, lá no monte, quando Moisés conversa com Deus, a presença de Deus era tão gloriosa que o povo ali presente teve medo de morrer por causa da presença e da santidade de Deus. Então eles colocam para Moisés a responsabilidade de falar com Deus. Eles queriam ouvir Moisés, mas não achavam que estavam dignos de ouvir diretamente de Deus. Nós precisamos depois, lá na frente, a gente vai falar um pouco sobre a questão da hierarquia dentro da igreja. Mas uma frase que o autor cita, pastor Thomas Camba, diz assim, abre aspas: os peregrinos da fé alicerçada na mediação de terceiros, mostrando que o resultado disso é um cristianismo infrutífero, estagnado, amargo, incapaz de perceber a beleza que reside no Deus que é todo-poderoso, mas igualmente puro em amor. Fecha aspas.
Quando se fala da terceirização da fé, se fala de pessoas que não estão dispostas ou não são incentivadas a crescer no conhecimento de Deus, conforme lemos no início do culto, lá na Epístola de Pedro. O que significa a terceirização da fé? Como reconhecer esse estado de dependência espiritual de um líder, né? Crentes que dependem de um líder do ponto de vista espiritual. Quais os casos que a gente já pode citar nesse exemplo? E nós vamos terminar falando sobre a paternidade espiritual. E lá na frente, então, eu vou discutir sobre isso. Nós, enquanto crentes no Senhor Jesus Cristo, ensinamos que temos uma responsabilidade enorme que a gente chama de sacerdócio universal, onde cada crente tem o direito e o dever de conectar-se diretamente com Deus, sem a intermediação de um sacerdote, ou de pastores, ou de líderes. Acho que você deve ter ouvido, a maioria de vocês, que no Velho Testamento, o crente daquela época, o judeu, precisava de um sacerdote para interceder por ele diante de Deus. Mas quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu que dividia lá o templo, especialmente aquele lugar chamado de Santo dos Santos, que era o lugar mais sagrado dentro daquele templo, então quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou de alto a baixo. E o significado de aquele véu ter se rasgado com a morte de Jesus Cristo é que a partir daquele momento Jesus Cristo abriu um caminho diretamente entre nós e Deus. E o escritor aos Hebreus mais tarde escreve que a gente agora não precisa mais de um intercessor humano para nos representar diante de Deus. Nós mesmos temos o direito, temos o dever, temos a responsabilidade de termos acesso diante de Deus. Na verdade, hoje em dia é muito comum em muitas comunidades os crentes tornarem-se muito dependentes dos seus líderes, dos seus pastores para tudo. Essa é a grande questão que a gente vai discutir. São tão dependentes dos seus líderes que não podem namorar, não podem comprar ou vender, não podem viajar, não podem investir, sem antes terem a autorização, a bênção desse seu líder. Eu escrevo aqui, tornam-se dependentes espirituais dos outros. Pessoas imaturas podem estar frequentando a igreja há alguns anos, mas não crescem na comunhão, não crescem na intimidade com Deus, não crescem na maturidade espiritual. Eu queria que você participasse comigo aí nessa live. Você pode escrever o seu recado e eu quero estar me correspondendo com você. Você conhece alguém de alguma comunidade que se tornou dependente do seu líder para tudo? A pessoa não pode ir fazer uma viagem de férias se o seu líder não autorizar. A pessoa não faz nada sem antes ter um momento de confidência, de compartilhamento com o seu discipulador. Você conhece pessoas assim? Você conhece pessoas que não têm conhecimento da Bíblia porque não são incentivadas a estudar a palavra de Deus? Coloque isso aí para nós, corresponde conosco.
eu quero depois responder você. Um exemplo que eu vou citar para você. Um certo casal veio à igreja e começou a frequentar a igreja. Eles vieram de uma comunidade que por ética não cito o nome. Mas num dia de escola bíblica dominical, pedimos para que ele nos ajudasse lendo um texto bíblico, naquele momento coletivo da escola bíblica dominical. Essa pessoa depois em particular nos procurou dizendo que não sabia que eles tinham este privilégio. Pensa nisso, gente. Comunidades ficam tolhindo os seus membros de crescerem, de se tornarem maduros. Muitos membros de algumas igrejas têm terceirizado a sua fé aos seus mentores espirituais. Quem é o culpado disso? Às vezes as igrejas que ensinam dessa forma, e às vezes os membros que se acomodam com esse ponto de vista. Nós precisamos entender que existe sim uma orientação bíblica para a hierarquia, para pastores, para liderança, aqueles que têm responsabilidade no ensino. Mas os líderes do ponto de vista bíblico, os pastores, os apóstolos, os mestres, que têm que ser o mesmo papel hoje, eles têm a responsabilidade de apontar a direção para a pessoa, de ensinar essa pessoa, de servir de apoio, de suporte, para que a pessoa cresça, para que a pessoa amadureça espiritualmente, para que essa pessoa tenha a liberdade de tomar decisão consciente, madura, sabendo daquilo que Deus gosta e daquilo que Deus não gosta, daquilo que Deus aprova ou desaprova. Sem dúvida, a igreja sempre vai ter o leigo, mas o leigo é tão importante quanto o pastor. A Bíblia compara a igreja com um corpo, e no corpo nós temos diferentes membros, mas todos igualmente importantes. Portanto, o pastor, o presbítero, o ministro de louvor, o que é mestre, o que é doutor, o que é professor, não é mais importante do que qualquer outro dentro da igreja. Somos todos igualmente importantes dentro do corpo de Cristo. Para a liderança da igreja parece ser mais cômodo, muitas vezes, manter os seus crentes dependentes. Para muitas comunidades, manter os seus crentes alienados do verdadeiro conhecimento ou da verdadeira e boa teologia parece muito cômodo. Há uma certa dominação desses fiéis, onde então eles precisam demonstrar resultado, onde eles não podem ir contra o que o líder ensina, porque se eles forem contra o que o líder ensina, é como se eles estivessem indo contra Deus. O que o líder ensina tem que estar de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando a gente vai ordenar um oficial ao seu cargo, ou quando vamos proceder à profissão de fé de um membro, nós sempre afirmamos que o oficial e o membro precisam ser submissos aos seus superiores, aos seus líderes, enquanto estes forem fiéis às Sagradas Escrituras. Na verdade, hoje nós temos aí os apóstolos, os paipóstolos, os bispos, os pastores, são nomes que os líderes ocupam nas suas diferentes comunidades. Mas para muitos, esses líderes se tornam mentores, quase um Deus, enquanto que os membros se tornam reféns da espiritualidade daquele líder.
Um membro não pode sair da sua comunidade sem que esse membro lhe dê a sua bênção, porque do contrário, eles serão amaldiçoados. Há um terror espiritual sobre a vida dos membros. Você já parou para pensar nisso? Um terror espiritual? O coitado do membro fica limitado àquilo que vai receber de orientação. A terceirização espiritual é o eximir-se de responsabilidade. Como assim? Algumas pessoas, por um lado, não querem ser responsáveis por nada. Ou seja, muitos crentes precisam de desenvolver um relacionamento tal com Deus, onde ela compreenda os seus direitos e deveres, a sua responsabilidade na decisão que devem tomar. Mas muitos não querem esse crescimento, essa independência espiritual. Sabem por quê? Porque, na verdade, quando terceirizam a sua fé, eles também terceirizam a culpa quando a coisa não dá certo. Sabe quando a pessoa quer tomar uma decisão e ela procura o líder dizendo: o senhor acha que eu devo fazer assim? E ele diz: faça. Ou então ele diz: não faça. A coisa dá errado e ele diz: a culpa é do meu líder que me orientou. Enquanto nós precisamos saber qual decisão tomar, nós precisamos parar diante de Deus, ouvir a voz de Deus, crescer espiritualmente com Deus. Eu te pergunto, você é alguém que terceiriza a sua fé? Ou você é alguém que procura ouvir a voz de Deus? Você é responsável diante de Deus pelo que você faz, pelas decisões que você toma? Ou você está sempre na cola daqueles que vão te orientar? Você é daquele tipo de pessoa que dobra o seu joelho e diz: Deus, abençoa essa decisão que eu vou tomar. Decisão de uma viagem de férias, decisão da compra de um carro, decisão da compra de uma casa para morar. Você é desse tipo de pessoa que busca a direção de Deus, ou você é do tipo de pessoa que procura alguém para orar por você? Porque você não se julga maduro o suficiente para buscar essa orientação divina. Coloca para mim isso aí. Você tem buscado de Deus direção, ou você tem buscado pessoas que orem por você? Porque você não se julga maduro o suficiente espiritualmente. Então, seja numa situação de namoro, seja numa situação de crise conjugal, seja numa orientação de uma escolha errada que o filho faz, seja na compra de um bem, seja num conselho importante, você precisa apresentar isso diretamente a Deus. Você não precisa de alguém para interceder por você. Você é sacerdote na presença de Deus. Você é e tem livre acesso a Deus através daquele véu que Jesus rasgou, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo a seu favor. Aprenda isso. O sacerdócio universal, o sacerdote que somos, é um privilégio conquistado por Jesus na cruz. Nós precisamos entender que na hierarquia da igreja, seja do Velho Testamento, do sacerdote, do levita, seja do Novo Testamento, dos apóstolos, dos pastores, dos mestres, eles existiram para apontar o caminho, para ajudar as pessoas, mas não, jamais, para serem totalmente responsáveis pelo povo, pelas decisões que as pessoas tomavam. Eu quero destacar para você um texto no livro de Jeremias, capítulo 31,
versículo 29. Esse texto diz assim: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Terão cáries. O que esse texto diz é que cada um é responsável pelo seu pecado. Não é porque o pai comete um erro que o filho será responsável pelo erro que o pai cometeu. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, toda maldição hereditária é quebrada pela graça de Deus, pelo sacrifício de Jesus. Agora não há mais aquela maldição, pode ter influência sim daquilo que os pais viveram por aquilo que eles nos ensinaram, mas a maldição é quebrada, porque Jesus Cristo quebrou toda maldição na cruz. A Bíblia fala que Jesus Cristo pegou o nosso escrito de dívida e cravou na cruz e disse: está perdoado. Isso não é uma bênção? Você não se sente extremamente agradecido por não ter nenhuma condenação contra você? Por Jesus Cristo ter pago o preço do seu pecado? Eu sei que você pode estar pensando que o pecado exige arrependimento. É lógico. Jesus Cristo não determina só o fim, mas também o meio para a gente chegar no fim. Cada crente, mesmo na época do Antigo Testamento, deveria ter a iniciativa, deveria ter a responsabilidade e também a espontaneidade de buscar a Deus, de servir a Deus, de obedecer a Deus, de passar para toda a família os preceitos de Deus. Eu destaco aqui o que Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 6, um texto muito conhecido. Parte dele, a partir do verso 6, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Sem dúvida nenhuma que nós temos responsabilidades. Portanto, precisamos ter a espontaneidade de servir, de obedecer, de passar para os nossos filhos o que Deus é e o que Deus tem feito. Eu quero destacar um livro do John Piper. É um livro da Vida Nova. O livro é Irmãos, Nós Não Somos Profissionais. Um apelo aos pastores para ter um ministério radical. Abre aspas. Está assim registrado por Piper: nós, pastores, estamos sendo massacrados pela profissionalização do ministério. A mentalidade do profissional não é a mentalidade do profeta, não é a mentalidade do escravo de Cristo. O profissionalismo não tem nada a ver com a essência e o cerne do ministério cristão. Ele quer dizer aqui que nós, pastores, líderes, somos aqueles que ensinam, que apontam o caminho, mas que deixam sobre os seus membros, nos ombros deles, a responsabilidade que é individual. Percebe? Você entende dessa forma? Você vê aqui a mim como pastor, como você vê em toda a comunidade o seu líder maior. Mas, irmão, esse cara tem um ministério diferente do seu, mas ele não é mais importante do que você e ele não é responsável pelas suas decisões. Você tem que crescer no conhecimento de Deus. Você tem que procurar ouvir a voz de Deus, saber qual é a vontade de Deus. Você não pode jogar sobre os ombros de uma liderança
uma responsabilidade que é sua. Cresça, amadureça, se torne independente espiritualmente. É isso que Deus ensina na sua palavra para você. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Como evitar uma liderança abusiva? Como evitar líderes que querem ter o domínio completo sobre os seus membros? Primeiro, você precisa ter valorização e estímulo ao melhor conhecimento e ao estudo sistemático da palavra de Deus. Querido, nós estamos vivendo num tempo de tecnologia, é verdade? Quantos de nós lemos a Bíblia só pelo aplicativo do celular? Quantos de nós não lemos mais e nem sublinhamos o que lemos numa Bíblia tradicional de papel? Quando você é desafiado a estudar sistematicamente a palavra de Deus, você precisa crescer. Se você pega as Bíblias que um servo normal tem, ele precisa ter conhecimento, ele precisa sublinhar o que lê, ele precisa escrever, tirar dúvidas, ele precisa crescer no conhecimento que ele tem de Deus. Então, se você não quer ser um crente que terceiriza a sua fé, se você não quer ser um servo cuja liderança é abusiva, cresça no conhecimento de Deus. Leia a Bíblia. Você sabia que muitos crentes só pegam a Bíblia na hora de vir para a igreja? E aquele que só tem a Bíblia no aplicativo, que já não faz mais o uso do texto tradicional, provavelmente não leem a Bíblia durante a semana. Responda para mim, por favor. Isso é muito importante para mim. É difícil, né? Você lê a Bíblia durante a semana? Você procura entender o que você lê? Você procura ter entendimento daquilo que você leu, para quem foi escrito, com que objetivo foi escrito? Esse é o objetivo maior de cada um de nós como crentes em Cristo Jesus. Não existe como conhecer a Deus, não há maneira de conhecer a Deus sem ser através de sua palavra. Para muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, que não leem a Bíblia, como vão conhecer a vontade de Deus? Há uma desvalorização intencional da leitura da Bíblia em muitas comunidades. Portanto, que você abra a sua Bíblia durante a semana, que você procure lê-la. Ora primeiro, quebrando seu coração na presença de Deus, de maneira muito humilde, não importa qual seja o seu grau de conhecimento, não importa. Ore a Deus e diga: Deus, eu vou ler a tua palavra, fala comigo pela leitura que farei. Se coloque nas mãos de Deus, para Deus moldar você, para Deus falar com você. Nós não podemos conhecer a Bíblia só pelo que o outro faz de citação. A terceirização da fé gera uma comunidade fria, apática, que não enxerga a beleza que existe numa vivência das Escrituras. Muitos nunca foram estimulados a fazer uma leitura sistemática da palavra de Deus. Muitos nunca foram incentivados a fazer uma oração pública e audível numa escola bíblica dominical, numa reunião de oração na igreja. Queridos,
Nós precisamos estar full time, o tempo todo ligado em Deus. Esse é o desafio que eu te faço. E eu termino falando sobre paternidade espiritual. Nós estamos falando sobre terceirização da fé, e eu quero citar esse termo paternidade espiritual, porque existe o lado bom, mas existe também o lado perigoso desse tema. Famílias podem acolher alguém, podem adotar alguém como filho espiritual. Isso é normal. Paulo chama Timóteo de um filho espiritual. Eu tenho filhos espirituais, pessoas a quem eu oriento. Isso se chama mentoria. Aquele que aponta o caminho, aquele que ensina, aquele que tira dúvida. Esse é um pai espiritual, uma mãe espiritual. Na verdade, existem pessoas que ajudam financeiramente alguns jovens que vão para o seminário, financiam o curso quando esse não tem quem possa ajudá-lo. Paternidade espiritual, maternidade espiritual. Existem pais espirituais que não cessam de orar por aqueles que eles adotam como filhos espirituais. São intercessores. Isso é bíblico. Isso é louvável. Mas sabe de uma coisa? Existe um tipo de paternidade espiritual que é aquele crente que não toma nenhuma decisão sem ouvir o seu mentor. Aí está errado. É aquele crente, como eu já falei antes, que não compra um carro, que não namora, que não toma decisões, sem antes procurar aquele que é chamado de pai espiritual ou de discipulador. Ué, irmãos, vamos crescer espiritualmente. Você tem que ser alguém que tenha responsabilidade diante de Deus. Nós temos um exemplo, o autor cita um exemplo de um adolescente que, por alguma razão, foi disciplinado de sua igreja. A razão é bem simples. Ela um dia usou uma calça leg. Naquele tempo era tão comum o uso das calças leg, e hoje até, em certo ponto, ainda o é. Mas o seu pastor, ditador, disciplinou todo o conjunto dos adolescentes por causa daquela menina. Aquela atitude ofendeu a família profundamente. Aquela atitude daquele líder dominador trouxe amargura no coração daquela moça disciplinada, porque ela pensou: poxa vida, os meus amigos e irmãos adolescentes estão sem tomar a Santa Ceia por minha causa. E fez com que aquela família acabou saindo da igreja. Mas o pastor, um dia conversando com os pais daquela garota, disse assim: se vocês saírem da igreja, vocês serão amaldiçoados. E aquele pastor ainda chegou a dizer: eu até posso dizer que vocês vão ser invadidos por câncer. Irmãos, que tipo de mentoria é essa? Que tipo de liderança é essa que amaldiçoa os seus membros? Pelo amor de Deus, isso não é maturidade espiritual. Nós precisamos ter uma liderança que nos ame, que nos oriente, que a orientação seja totalmente bíblica, incondicionalmente. Então eu vou partir para a conclusão dizendo que nós precisamos crescer. Nós precisamos ter um melhor conhecimento de Deus. Você nunca deve se esquecer de que você é um sacerdote, uma sacerdote diante de Deus. Você tem o privilégio de ter sido alcançado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Todos temos livre acesso à presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos.
Todos temos o perdão, a comunhão, o consolo, a direção, a responsabilidade diante de Deus. Não temos mais a necessidade de um representante humano para responder por você. Essa responsabilidade é sua. Você entende o que é ser um sacerdote? Você entende que você é um sacerdote? Você entende que agora você tem livre acesso a Deus? Mas não só o livre acesso, mas você entende que você também tem responsabilidade diante de Deus? Podemos ajudar o outro a caminhar na fé. Devemos apontar o caminho, mas nunca tornar os outros os nossos reféns ou reféns de uma comunidade. Nós não podemos ser aquele crente Peter Pan que vive na cidade do nunca, a síndrome do nunca. Sempre serão dependentes, sempre serão crianças, nunca vão amadurecer. Nós precisamos estar ligados em Cristo, que é a videira verdadeira. E lá no capítulo 15 do Evangelho de João fala que se nós estivermos ligados em Cristo, Ele vai estar ligado em nós e nós vamos produzir fruto. A maturidade espiritual, essa espiritualidade madura é que nos torna obedientes àquilo que Jesus ordenou na sua grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, fazendo discípulos. Portanto, que você seja responsável por Deus. Nós não podemos olhar apenas o que Cristo fez, o que Deus fez, mas precisamos também estar prontos a atender ao que Ele ordenou. Pensa lá na sarça ardente, Moisés vendo aquele milagre, mas através da sarça ardente a voz de Deus fala a Moisés: Moisés, eu quero que você vá e tire o povo do Egito. Então a gente não pode só contemplar o que Deus faz, as maravilhas que Deus faz, mas também precisamos estar atentos ao que Deus ordena. E a ordem de Deus é para que você produza fruto, que você leve um amigo seu até Cristo Jesus, que você seja bênção na vida das pessoas. Portanto, precisamos assumir um compromisso real com Deus, sendo maduros, emancipados, responsáveis. Precisamos atender ao comissionamento de Jesus Cristo, fazendo discípulo de todas as nações. Antes de resolver qualquer problema, de tomar qualquer decisão, antes de procurar qualquer pessoa, procuremos a Deus em oração. Tim Keller, escreve dizendo: se você adora um Deus que dá tudo o que você precisa, você deve ter cuidado, pois está adorando uma versão divinizada de si mesmo. Uma outra expressão é que se você adora um Deus que nunca discorda de você, tome cuidado, que você pode estar tomando decisão que é sua. É isso que o Keller quis dizer. E eu termino lendo uma frase ou um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos crentes da igreja em Éfeso, lá na carta aos Efésios, capítulo 4, de verso 11 a 16. Ele diz que Deus concedeu na igreja uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. É normal ter uma hierarquia na igreja. Mas fala, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, não para ser dominador. Até que todos cheguemos, eu e você, pastor e membro, cheguemos à unidade da fé e ao
pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha, pleno conhecimento, um bom conhecimento, um grande conhecimento daquilo que Deus é e daquilo que Deus quer. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Não seja menino, cresça. E no verso de número 15 ele termina: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos, cresça. Esse é o grande desafio. Não terceirize a sua fé. Cresça no conhecimento de Deus, cresça no conhecimento da palavra, cresça na sua intimidade com Deus, no seu relacionamento com Deus. Isso é fundamental para todo crente, para todo sacerdote universal, para aquele que confia no sacrifício vicário da pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador, para a honra e glória dele, de que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Que Deus te abençoe. Que nós procuremos crescer no conhecimento de Deus. Queira Deus que essa palavra de hoje alcance muita gente que precisa ser despertado para não terceirizar a sua fé. Eu sou pastor presbiteriano há 26 anos. E durante todos os meus anos de pastorado, eu tenho me esforçado para que os membros das nossas igrejas cresçam, amadureçam em sua intimidade com Deus. Diferentemente do que o tema de hoje mostra em relação a muitas comunidades. Então, aqueles que frequentam uma igreja responsável, madura, que não é só presbiteriana, muitas outras também são igrejas sérias, maduras, mas existem muitos que não são. Portanto, procure crescer no conhecimento de Deus. Deus o abençoe. Deus proteja a gente dos maus líderes, daqueles que são dominadores do rebanho, conforme ensina Pedro. Deus abençoe. Fique na paz. Tenha uma semana abençoada, para a honra e glória de Deus. Amém. Eu tenho orado por vocês durante a semana, tenho vindo ao gabinete pastoral pelas manhãs, e estou à disposição dos irmãos. Se alguém, por acaso, desejar uma visita, onde eu não vá oferecer risco para você, eu tenho me cuidado, mas também tenho evitado de ir na casa dos irmãos, porque de repente os irmãos que vão receber pensam: será que o pastor não está trazendo de fora nenhuma contaminação? Mas se você deseja, eu estou pronto para orar por você, seja por telefone, seja online, seja pessoalmente. Deus te abençoe. Vamos orar terminando. Eterno Deus, o nosso Pai, obrigado por todas as pessoas que nos ouvem nesta hora. Peço ao Senhor que abençoe a cada família, em nome de Jesus. Ajuda cada um a resolver os seus problemas. Ajuda cada um a ser responsável diante de Deus por si, pela sua família. Ajuda-nos a ser ajudadores, mentores, pessoas que apontem caminho, mas não pessoas que dominem o rebanho. Ó Deus, toma-nos nas tuas mãos. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo seja sobre você, em sua casa, com sua família. Seja sobre os nossos pais, os nossos avós, sogro, sogra. Que a graça do Senhor também seja sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares.
desde agora e para sempre. Amém. Amém. Eu quero agradecer a Deus por todos. Temos o Sérgio, que Deus te abençoe, Sérgio Souza, você, Eliane, Serginho, Lorena, toda a família, Dona Dina Galdino, Deus te abençoe, Dona Dina, Deus seja gracioso com a sua família, a Neuza Faria de Castro, a Lázara Lemes, a Lázara Maria, Thelma do José Amâncio, a Ângela Vaz, quantas pessoas estão me ouvindo hoje? Obrigado pela presença de todos aí. Eleni, obrigado, Eleni. Louvado seja Deus pela sua vida. Gilberto Fred, tenho orado por você, filho. Deus o abençoe, viu? Quero ver você cada dia mais firme conosco, para a honra e glória do Senhor. Elaine, minha querida esposa, eu a amo, viu, minha esposa? Você, os meus filhos, Deus abençoe a cada um. Louvo a Deus aí pela Maria de Fátima. Fátima, quanto tempo, né, querida? A Júlia, oi Júlia, você, o Saulinho, a Dina. Deus abençoe a nossa igreja lá no bairro Lagoinha, igreja presbiteriana do bairro Lagoinha. A todos vocês, Deus seja louvado. Davi, a Débora, Marta Garcia, ô Marta, me orgulho tanto de você e sua família, o Sandro, Sandra Gadelari, poxa, que bênção, Sandra. Espero que Deus abençoe grandemente Dona Terezinha, Sr. Nelson. Deus abençoe a senhora, Dona Terezinha. Renove a sua saúde, proteja você e o Sr. Nelson dessa pandemia, né? Desse coronavírus. Priscila, Deus abençoe você, os seus pais, a Dudu, tá bom? A Duda, toda a família. Maria Celi, momento difícil, né, Maria Celi? Deus abençoe você agora. O Pedro, o homem da casa, Deus te abençoe, Pedrinho, que você seja sempre um homem de Deus na sua casa, viu? Louvo a Deus por você, Júlio, que bênção te ouvir, viu? Fico honrado de você estar aqui conosco nas mensagens online. A Mirtes, poxa vida, Mirtes, que saudade, né? Osíris e toda a sua família, a Sarinha, ô Sara, que Deus abençoe você, as suas decisões, como falamos, né, Sara? Precisamos ter independência, responsabilidade espiritual. Assim seja com todos nós. A Edna, puxa vida, tão longe, hein, Edna? Tão longe, mas tão perto, né? Deus seja com você aí em Floripa, toda a sua família. Já pensou? Irmãos lá em Florianópolis nos ouvindo. Eu tenho irmãos que estão me ouvindo da Espanha. Cara, Deus seja louvado pela sua vida. Em Cuba, olha, Sérgio, você está ainda em Cuba? Deus te abençoe, né? Que honra ter vocês todos conosco. Se eu fosse citar aqui o nome de todos, eu ia ficar um tempo enorme, né? Mas eu quero louvar a Deus pela vida de todos os que estão participando conosco. O Giovanni, Giovanni, você, Dona Iris, né? Sr. Rafael Beraldo, Dona Lourdes. Deus proteja o senhor, Sr. Rafael, toda a sua casa, família lá do Giovanni e dos seus pais, Marisa Duarte, quanta gente, Aline, Adriana Lourenço, gente, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Se vocês precisarem de qualquer orientação, pode ligar no meu WhatsApp, 99661 1447, Pastor Emerson, 99661 1447. Tem pessoas de São Paulo me ouvindo, pessoas que foram minhas ovelhas, gente, há 26 anos atrás. Deus seja louvado pela igreja presbiteriana Emaús em São Paulo, né, que gerou tantos filhos na fé. Deus seja louvado por aquela família. Enfim, tanta gente, né? Deus seja louvado por todos vocês, tá bom? Eu concluo aqui dizendo que eu estou sempre fazendo pequenas reflexões nos grupos de WhatsApp da igreja, no Instagram, na página da Nona Igreja Presbiteriana no Instagram, também no Facebook. Eu estou tentando manter uma regularidade de pequenas devocionais para te ajudar. É só você entrar nas páginas do Facebook e do Instagram da Nona Igreja e pedir acesso. Se você quer tornar-se um seguidor da igreja ou meu pastor Emerson Miranda, eu estou junto com vocês para tudo, tá bom? Saiba que estamos aqui na igreja orando,
Se você precisar, a secretária da igreja está aqui, irmã Tânia, uma bênção, a irmã Tânia, esposa do presbítero Aníbal, está todos os dias pela manhã aqui na igreja para te receber, para te orientar, para atender você naquilo que você precisar, tá bom? Rogério, Marins, Deus seja com a sua vida, Rogério, Deus seja louvado por você fazer parte aqui do nosso time da fé, tá bom? Deus seja louvado. Eu quero concluir retificando uma fala de hoje de manhã. Eu conversei com uma irmã em Cristo sobre esse assunto. E eu disse hoje de manhã que vocês precisam trazer o dízimo porque senão a igreja vai sofrer um colapso. Não é verdade. A igreja não sofre colapso. Aquilo que a gente devolve a Deus é aquilo que a gente ganha. Muitas pessoas hoje estão sem renda, então não vão consagrar nada. Se você teve metade do seu salário cortado por causa da situação, a fidelidade a Deus não é a quantidade que a gente entrega. A fidelidade a Deus é algo que é pessoal e é proporcional, não é? Eu devolvo a Deus aquilo que me é dado. Então, se você sofre de alguma forma, eu sofro de alguma forma, estamos juntos nisso. Eu quero dizer que ser fiel a Deus é um sinônimo de consagração e de entrega. Não é pela quantidade, mas é proporcional àquilo que Deus dá para você. Nós temos orado para Deus te abençoar. Eu sei de irmãos que estão de uma férias compulsória, eu sei de irmãos que renegociaram o salário, eu sei de irmãos que foram demitidos. Inclusive, peço de você uma bênção, uma colaboração. O que é? Nós, na nossa igreja, nona igreja, queremos montar cestas básicas para doar para famílias que agora vão passar dificuldades por conta do afastamento compulsório. Então, se você tem na sua casa sobrando, ou mesmo que não esteja sobrando, arroz, óleo, leite, o que faz parte de cestas básicas, traga na igreja. A nona igreja quer montar cestas de alimento para se solidarizar com quem precisa. Faça parte dessa nossa batalha juntos para abençoar famílias carentes nesse momento. Tá bom? Deus te abençoe, Deus seja louvado pela sua vida. Estamos juntos. Fiquem